Bom, tô gravando áudio por cima, então bora lá. Bom, primeiramente essa partida, eu tinha visto um cara e eu resolvi ir atrás dele, por conta que eu não tinha começado a gravar. Mas eu resolvi ir atrás dele e aí ele começou a fugir. E aí eu comecei a ir atrás dele, procurando os lugares possíveis que ele ia sair. E aí esse amigo meu começou... Ele do nada foi rushar, sabe? Foi rushar no cara e tomou 3 capas. E aí eu dei mais 2 capas nele e aí ele caiu. Bom, a segunda partida foi, mano do céu, essa partida foi muito gloriosa. Primeiramente a gente começou aqui e, velho, eu queria dar um capa de M500 por conta que eu tava treinando a M500. Mas aí, quando eu fui dar o capa, o cara entrou, assim, tipo, eu fui dar o capa no cara e ele passou, velho, reto, e só grudou o peito. Que raiva. Depois disso, aí eu falei assim, meu Deus do céu, só grudou o peito, como que eu vou fazer um highlight? E aí, eu comecei a parar e pensar, naquela hora que eu parei, eu pensei, bom, tenho que fazer um highlight, então eu comecei a rushar, fui pra cima, e aí lá embaixo eu vi um cara passando e dei capão nele, e a Ave Maria já caiu igual um boot. Então, bora lá, né? Continuar. Porque tem muitas partidas pela frente. Bom, depois disso eu vi que meu squad inteiro tava no chão. E aí eu falei, é hora de rushar. E aí esse cara, eu sabia que ele tava miado, então eu comecei a rushar nele e deitei. Primeiramente eu não ia conseguir deitar aquele cara de M500 pelo meu instinto. E o que eu falei? Vou pegar a G18 desse cara. Então eu finalizei e não salvei aquele cara ali atrás por conta que eu queria fazer um 1x1. E aí depois eu não salvei ninguém e comecei aí, né? Um x1 com o cara. E aí, nesse momento, eu tava até brincando, tava até confiante. Sabe, eu tava brincando, velho. Eu parei aí nessa escadinha e fiquei fazendo emote, porque por mim isso era legal. Então eu comecei a fazer. Fiquei brincando com a cara do meu adversário. E depois meu pet dropou gelo, que eu nem percebi. Só fui perceber na hora do rush. E aí, depois disso, eu comecei a brincar. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra cima. E fiquei brincando com esse cara um bom tempo. Por causa que eu dei um daninho nele e ele ficou embaixo de mim, eu comecei a brincar com ele. Se ele sobe ali, me dá 3k, eu tô lascado. Mas eu tinha um Deus, por isso que eu fiquei fazendo isso. Não repitam isso em casa, hein? Então, e depois disso, eu falei, eu vou rushar. E aí eu pulei, ela já podia ter me dado um capa, mas ela não viu. Depois eu botei um gelinho ali, só pra dar uma descontrariada mesmo. E depois eu comecei a brincar com ela e resolvi matar no soco. Por causa que eu sou ousado mesmo. E também pra ela respeitar o rei, né, pai? E só pra constar, eu tava jogando na minha conta de treino. Que provavelmente vai virar minha principal, essa conta aí. Bom, aí depois nessa partida aqui, o que eu resolvi fazer? Eu falei, vou rushar, sério. Aí eu peguei a Thompson e comecei. Mas aí eu não quis gravar o comecinho. Aí eu só quis gravar o highlight mesmo. Então esse comecinho aí eu parei de gravar por causa que pra mim era só highlight. E depois disso eu comecei, aí eu falei, cara, não é possível que ninguém vai vir nesse corredorzinho. E sempre vem um. Aí eu fui e virei e tinha um cara vindo de bocão e tomou outro cap e caiu. Depois disso eu falei, eu ouvi passos, mas eu continuei luteando por causa eu não tava nem aí pros passos. Eu até olhei pra trás por causa que eu vi passos, mas tudo bem. Depois eu comecei a lutear ali de boinha. E aí eu comecei a perceber que eu tava ouvindo passos. E depois eu voltei pra pegar a Thompson pra ficar com 2. E depois a gente já tava 3x4. Eu achei que essa menina aí era um cara, mas não era. Aí depois eu já vi esse cara ali derrubado de MP5. E o cara papou minha kill, velho. Eu dei capa no cara. Você papou minha kill. E não tava deitado. Ele tava deitado no chão, mas ele não tava derrubado. E aí o cara papou minha kill e eu fiquei muito bravo. Bom, nessa segunda partida, eu tava só de águia desertas, mesmo que a gente tinha muitos pontos, a gente podia comprar mais coisas, mas eu quis comprar só uma desert mesmo. Depois, tipo, eu comecei ali a mostrar minha movimentação de star player, e aí, depois que eu resolvi fazer, eu falei, vou rushar por volta que eu tô de desert. E depois disso, eu comecei a rushar, e comecei a falar assim, essa partida tá ganha. Mas não, a partida não tava ganha. Depois disso eu vi um cara lá em cima do telhado, eu já dei um daninho nele, mas ele me deu muito mais dano. E aí eu percebi que não foi uma boa ideia ter entrado de desert nessa partida. E aí o que eu fiz? Eu vi que tinha uma trocação ali na casa L, e eu como sou curioso, fui lá. Pensei que tinha cara na porta, por isso que eu fui lá pro fundo. Depois que eu percebi que ninguém me rajou e botaram gelo, eu fui. E depois eu comecei a rajar esse gelo igual um tonto, por causa que eu queria rushar, eu tava rushadão. E aí quando eu quebrei o gelo, e eu fui no cara, eu dei uma voltadinha, porque eu achei que eu tava me esperando na porta, mas não tava. E eu falei, vou subir. Na hora que eu subi, eu comecei a rushar, e o cara tava de colete 3.
MP5 e a N. E o que eu fiz? Eu fui seguindo a setinha. E aí quando ele chegou, ele esperou. Aí eu tentei botar 2 gelo e o 2 gelo foi errado. Quase que eu morro ali. Mas aí depois eu encontrei mais outro cara ali, aquele bootzinho que passou. E aí eu acabei morrendo porque tinha outro cara nas minhas costas de Thompson. Né, triste. Depois disso eu fiquei caído por muito tempo. O gás pegou em mim, me matou e foi isso. E depois eu comecei. E depois dessa outra partida, tava 3-0 pro meu time. E a gente tava lá confiante. Vamos ganhar essa partida. Mas o destino é forte. Então, a gente não ganhou a partida. O destino nunca quer que a gente ganhe a partida. E só pra começar a minha internet já começou 99. Então eu falei, a gente não vai ganhar mesmo. Aí eu já pensei, vou dar 50 naquele cara e dele. Bom, por isso depois eu falei, provavelmente ele tá aqui. E ele tava. E aí eu tentei subir um capa nele e olha a minha internet. Foi triste. Tentei botar gelo agachando no caso que eu não tinha percebido a internet. E aí eu pensei, tipo, vou ficar aqui no covo, né? Porque eu não morri ainda. Quando voltou tudo. Que eu já tinha morrido. Tinha 4 do meu time caído. E depois eu comecei a gravar outra partida. Porque eu fiquei morrendo de medo. De, tipo, gravar uma coisa que a gente perdeu. Porque eu sabia que eu já tava sem inspiração no Robson. Aí eu comecei a fazer emote com esse cara e não deu nada. E aí depois eu falei, cara, eu quero gravar um highlight, eu quero ganhar, eu quero ser um pro player, um insta player. E aí o que eu fiz? Falei, agora sim, é hora do show. Então bora lá. Aí eu comecei a ficar aí recuado, eu já vi aquele cara vindo de bocão, mas depois eu percebi que ele tava sem internet, então eu fiquei um pouco triste. E meu amigo ali de cima deitou, e eu tava sendo muito amigo com esse tal de Igor. Ele papou algumas kills minhas, mas eu não preferi não gravar pra mim, porque eu xinguei ele, e muito. Aí, depois disso, eu fui lá e comecei a rushar assim, né? Porque eu tava assistindo rushadão e já vi essa menina na escada paradinha, moscando. Aí fui lá, dei capa nela e derrubei. E depois eu já vi um cara nas minhas costas, me metralhou. Não deu nem tempo de eu botar gelo e eu caí. E eu já fiquei sem esperança no time, por causa que tinha sem internet. Bom, depois disso eu comecei a jogar rushadão de desert, ou seja, eu tava sem desert. E essa partida eu acho que foi a mais linda daqui. Então vamos lá, eu tava lá parado como sempre. E eu nunca fico correndo igual um tonto, porque muita gente acha que faz isso. Depois disso, eu falei, vamos lá, é hora do show. E aí, eu tava ali lagado um pouco, né, por causa que eu tava vendo outras coisas. Aí, depois eu me concentrei na partida e, velho do céu, eu já peguei a escadinha, falei, tem alguém de bocão. Já tentei matar aquele cara ali, não grudou. Aí eu vi que tava me rajando, eu voltei. Depois eu dei um capão naquele cara. Aí depois o cara deu a cara de novo, tomou capão. E ainda eu falei, meu time tá rushando, eu não posso perder aquela kill. E aí, quando eu vi que o meu time derrubou mais um, eu comecei a rushar. E aí ele acabou sendo derrubado. E aí eu dei muito tiro nessa menina. E ainda pra parar minha kill. São tristes. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like.